Você sabe o que é impacto social? E qual é a sua importância dentro das organizações? Como saber se o impacto está sendo positivo ou negativo? Hoje vamos conversar com uma pessoa expert no assunto. Começa agora o CEAP Talk Business. Hoje, então, além das curiosidades sobre esse tema que é o impacto social, a gente vai também saber muitas dicas aqui, né? Tentar descobrir muitas dicas sobre esse tema. Com uma pessoa que é especialista no assunto, né? Mais de 2 anos trabalhando na frente de responsabilidade social aqui da Ambev, né? Hoje a gente vai falar com a Andrea Matsui. Tudo bom, Andrea? Tudo bom, prazer recebê-la você obrigada, aqui. Se apresenta para o pessoal aí. Bom, meu nome é Andrea Matsui, eu sou gerente de impacto social aqui na Ambev e coordeno um programa que chama Programa Voa, que posso contar melhor depois. Ah, legal. Bom, então, Andrea, para a gente começar, né, o bate-papo, eu queria que você explicasse para o pessoal que assiste a gente o que é impacto social, primeiramente, né, essa coisa, o impacto social, apesar que o nome é muito didático, né, mas o que é impacto social e qual que é a importância dele nas organizações? A gente olha impacto social, bom, eu vou falar do ponto de vista da Ambev, né, Legal. que é onde a gente trabalha. A gente fala muito, a Ambev é reconhecida muito por números, né, resultado, indicadores e tudo mais. Mas é importante a gente olhar o social quando a gente está falando de um projeto social, né? Então, acho que tem várias formas de você mensurar o impacto social. Acho que tanto pode ser por números mesmo, então quantidade de pessoas atendidas, que acho que seria acho que quem começa a trabalhar com esse assunto é o primeiro indicador que você passa a reportar ou que você consegue coletar de alguma forma. Mas aí você consegue ir evoluindo nessa mensuração de impacto social, seja qualidade de vida do seu beneficiário final, seja, enfim, a renda da família, e aí você começa a evoluir um pouco na análise do impacto social. A gente, como Ambev, tem um olhar também sistêmico, a gente gosta de ter um olhar sistêmico, então, além de você olhar para o indivíduo, né, então vamos supor, a renda da família do indivíduo que aumenta, a gente gosta de olhar ter essa visão sistêmica. Então, o que a gente conseguiu melhorar dentro de uma determinada comunidade, né? Não só na família de uma pessoa, mas no conjunto de famílias dentro de uma comunidade e extrapolando dentro do país, né? Então, assim, na Ambev, a gente brinca que a gente sonha grande, né? Então, quando eu começo um projeto, eu posso estar falando com 1, 2, 3, 5 pessoas, mas eu vou ter sempre o olhar do futuro de, né, qual é o impacto que eu posso ter no país inteiro, né? Então, a gente tem esse olhar do impacto social no indivíduo, mas num olhar mais amplo de comunidade ou até do nosso país, né? Então, aí, na sua segunda pergunta, né, de como que as organizações deveriam olhar isso, essa é uma pergunta que a gente está começando a fazer agora aqui dentro, que é como que a gente consegue ajudar organizações sociais a demonstrar o seu impacto social, né? Então, a Ambev há muitos anos é apoiadora de vários projetos sociais, de leis de incentivo ou não, e esse sempre foi uma pergunta que a gente sempre fez, né? Qual que é o impacto social que o seu projeto traz? E as respostas são as mais variadas. Então, agora, na verdade, com o programa Voa, que eu posso falar um pouco mais depois, mas a gente está tentando ajudar as organizações a contar melhor essa história, né, de impacto. Como que eu explico melhor para um potencial apoiador qual que é o impacto que eu gero na minha comunidade, nos meus beneficiários, né? Então, isso é super, super importante. Muito legal. E assim, a gente sabe que existem diversas organizações, tanto as grandes, né, como institutos que a gente pode listar aqui, mas também existem muitas organizações pequenas, né, que estão engatinhando e que obviamente também fazem algum tipo de impacto dentro da sociedade, né? Mas principalmente para essas que ainda não têm um profissionalismo tão arraigado, como fazer ou qual dica que você pode dar para essa organização começar a mensurar esse impacto na forma quantitativa? Porque assim, é muito fácil de mensurar a coisa, estamos ajudando a sociedade, estamos ajudando um grupo de pessoas. Então, a forma
quantitativa é muito difícil deles, por serem empresas que estão começando a engatinhar nesse assunto. O que você pode falar para essas empresas, né? A gente brinca na Ambev, a gente tem uma frase que a gente fala muito quando a gente fala de impacto social, que é: não existe número sem história e não existe história sem número. E eu acho que eu começaria por aí, assim, como você conta uma história legal, nem que seja de uma pessoa, que acho que isso já faz diferença, porque a parte da história é a parte qualitativa, né? Então, que seja a história de uma pessoa, mas como é que você conta algum número também? Então, seja um número da sua organização, por mais simples que ele seja, número de pessoas que eu atendo, eu acho que a gente tem que começar por algum lugar, e às vezes esse lugar então meu curso atende 10 pessoas. Então, pronto, esse já é um indicador, 10 pessoas. Se daqui a um ano você cresce esse curso para 15, já é um excelente resultado para você contar, né? Mas você pode contar a história, um número dessa própria história. Então, por exemplo, vamos supor, o Joãozinho fez o curso e saiu do curso e conseguiu um emprego. Pois já é uma pessoa que você pode contar que conseguiu um emprego por causa do seu curso. Esse emprego, ele ganha um salário mínimo versus antes que ele não era desempregado. Então, acho que tem alguns números ali que você pode juntar sem precisar fazer uma análise super profunda de impacto social. Claro que à medida em que você vai evoluindo, né, nesse seu trabalho, você pode ficar mais complexa, a análise pode ficar mais complexa, mas todo mundo começa de algum lugar. Então, acho que eu começaria por essas duas frentes, né, contando uma história legal e mostrando algum número. E aí, a partir disso, você vai evoluindo e vai trazendo números e análises mais complexas, né, à medida em que você também for tendo mais time, for conseguindo, de fato, né, evoluir nessa análise. Legal. A gente sabe que as ONGs, elas trabalham no terceiro setor, né? Então, assim, e as empresas que ajudam essas ONGs normalmente são do segundo setor, né? Ou até primeiro setor. Mas, assim, como fazer com que as empresas de primeiro e segundo setor entendam que o investimento para catalisar os números é importante tanto quanto você ajudar no exemplo do CEAP a fazer um laboratório de informática, né? Então, assim, hoje a gente sabe que existem N tipo de ajudas das organizações para o terceiro setor, mas a grande maioria dessas ajudas normalmente é destinado a fazer uma coisa específica, ou um laboratório, ou de repente num hospital uma ala, mas assim, a gente sabe que a ajuda para fazer a análise quântica da coisa é muito caro, e a gente sabe que é muito caro, e as empresas, às vezes, elas não percebem a importância disso, né? Então, falando agora um pouquinho para o segundo setor, para as empresas que ajudam, né, essas empresas do terceiro setor, fala pra gente qual que é a importância dos números para até mesmo o segundo setor. Sim. Não, isso que você falou faz muito sentido, porque no fundo essas empresas são as que apoiam os projetos e elas é que pedem os resultados, mas ao mesmo tempo não querem ou preferem não investir na análise de impacto, né? Mas é interessante, porque acho que existe um pouco do lado do ser humano de falar, eu quero que o meu recurso que está sendo doado vá para o beneficiário final. Então, eu quero um laboratório de informática que vai ajudar as crianças e jovens a aprenderem informática. E aí, tudo que é mais indireto, que é, então eu vou ajudar o CEAP a fazer a análise do seu impacto, que tem certamente um impacto social, mas ele é indireto. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco mais de reservas, né, de usar o recurso para isso e não diretamente no beneficiário final. Mas acho que falta um pouco da visão das empresas, e aí eu me coloco junto nisso, como minha culpa também, de querer sempre, o que o meu recurso trouxe de benefício para o beneficiário final, né? Para a pessoa que está recebendo o curso, que está fazendo o curso. Mas eles não veem que ao apoiar a análise de impacto social, eu potencialmente, por exemplo, ajudo o CEAP a conseguir mais apoiadores ainda depois, né? E é uma visão de sistema mesmo, né? Como é que eu ajudo o CEAP, como é que eu alavanco o CEAP a conseguir mais apoios. E, no fim, eu alavanco o número de pessoas beneficiadas no fim também, né? E acho que as pessoas, as empresas não têm muito esse olhar, porque ele é um olhar de mais longo prazo, né? Uma análise de impacto social demora, né? Então, e ainda mais se tratando de educação, o prazo é mais longo ainda para conseguir algum resultado, né? Então,
Não é fácil, a resposta é essa, não é fácil, mas eu acho que a gente está num caminho certo. Eu acho que a visão que o setor privado, né, as indústrias, as empresas têm do terceiro setor tem evoluído muito nos últimos anos, né? Então, eu posso colocar a própria Ambev, a companhia, como exemplo. A gente sempre foi apoiadora de projetos sociais, né, recursos financeiros mesmo. E hoje a gente tem um programa que é o Programa VOA, que é um programa de voluntariado corporativo em que os nossos funcionários vão nas organizações do terceiro setor ajudar as ONGs em gestão, ONGs e outras organizações da sociedade civil em gestão administrativa, financeira, de pessoas, de orçamento, enfim. É um suporte que vai além só da doação financeira, é um suporte de mais longo prazo, porque a gente está compartilhando práticas, ferramentas, processos de gestão que a gente aplica no nosso dia a dia aqui na Ambev, né? E aí a gente ajuda a adaptar, porque nem todos os processos funcionam, né? No corporativo vão funcionar no terceiro setor, mas a gente, com os nossos funcionários se voluntariando, a gente ajuda a adaptar essas ferramentas para que a administração daquela organização do terceiro setor evolua, né, e se torne eficiente tanto quanto a Ambev hoje é eficiente e é reconhecida no mercado por ser super eficiente, enfim. Então, é um olhar que evoluiu dentro da Ambev também, né? A gente continua apoiando os projetos de forma financeira, mas a gente tem agora esse olhar de como é que a gente ajuda as organizações do terceiro setor a serem mais eficientes, a melhorarem sua gestão, com um olhar mais amplo, né? Não só de essa relação, eu tomo dinheiro, você me mostra, né, o resultado. Enfim, é uma visão mais evoluída, eu diria, né, do relacionamento entre o terceiro setor e o setor privado. Então, eu acho que tem evoluído, acho que tem muito a melhorar ainda, porque acho que tem muita empresa que ainda tem esse olhar de, olha, toma aqui o dinheiro, ele é carimbado, só pode usar para isso, aquilo. Mas acho que tem evoluído. A gente tem conversado com muitas empresas que vêm conhecer a gente, conhecer o nosso programa e falam, nossa, que legal, vou fazer aqui também. Então, todo mundo está em busca de uma solução de como melhorar o relacionamento com o terceiro setor. Então, essa evolução ela é muito interessante, a gente consegue ver, inclusive até mesmo dentro do... A gente estava batendo um papo aqui antes de dar play na câmera, né? Sobre o trabalho voluntário, né, das corporações e que você falou, né? Tá mudando, essa mentalidade está mudando de só a troca, né? Então, funciona como uma espécie de tutoria, uma mentoria para a organização, exatamente, né? E isso eu acho muito, muito legal, porque incentiva também as organizações do terceiro setor a não pensar só na troca financeira, né? Hoje, por exemplo, a gente dá o exemplo do SEAP, que é onde a gente conhece, obviamente, a gente tem vários programas de voluntariado corporativo, né? Onde tem mentorias, onde tem a visita de alunos espelho, visitas técnicas, palestras técnicas dos nossos apoiadores, né? Dos nossos parceiros para com os jovens, né? E isso, às vezes, mais que... Obviamente, para se manter, a gente precisa financeiramente receber ajuda, mas, às vezes, a valia de um programa desse, de um incentivo desse, é muito melhor. E aí a gente já puxa o gancho para a quarta pergunta, que é você explicar um pouquinho, na verdade é mais uma explicação, e aí sim a gente abre as portas para você falar um pouquinho do VOA, né? A gente sabe que o VOA, ele, como você acabou de dizer, é um programa de trabalho voluntário corporativo, né, que você faz junto com as empresas do terceiro setor, com as organizações do terceiro setor, mas aí eu deixo aberto para você explicar um pouco melhor. O VOA, ele foi criado porque a gente tinha esse relacionamento muito de troca financeira, né? Eu dou o recurso e você executa um projeto social, me conta como foi e tal, que acho que é, né, como grande parte das empresas hoje funcionam. E a gente, na verdade, encontrou e conheceu uma organização que falou, eu não quero só seu dinheiro, eu quero seu conhecimento. Me conta como é que você faz sua gestão, porque eu estou precisando me organizar aqui dentro de casa e eu preciso de ajuda. E foi um pedido super inusitado, porque a gente nunca passou pela nossa cabeça que a gente pudesse contribuir dessa maneira com uma organização do terceiro setor. Então, a gente começou a trabalhar com essa organização muito
sem muita estrutura, sem saber por onde começar direito. Eles foram falando, eu preciso de ajuda em orçamento, preciso de ajuda em desdobramento de meta, gestão de pessoas. E aí a gente foi aos poucos falando para essa organização como é que as coisas andavam, né? Aqui dentro da Ambev. E aí a organização foi falando, legal, eu posso adaptar isso aqui e fazer isso aqui na minha. E foi um trabalho de mentoria, né, com essa organização que foi dando super certo. Quando a gente viu que começou a dar certo, a gente falou, gente, por que a gente não faz isso com mais organizações? Por que a gente não faz isso no Brasil inteiro? E aí nasceu o VOA, que é um programa de voluntariado corporativo em que nossos funcionários passam um ano inteiro mentorando as organizações, a parte administrativa da organização. Então, eu pego meu especialista de orçamento para sentar com o financeiro da organização e explicar como é que a gente controla gasto, como é que a gente diminui a nossa estrutura e faz a gente ficar com um custo bem enxuto. Eu pego meu especialista de gestão de pessoas e ponho para falar com a estrutura de recursos humanos da organização. Como é que eu monto uma pesquisa de clima? Como é que eu monto um plano de desenvolvimento de carreira, né, para os funcionários da organização? Enfim, então a gente vai ajudando, né, mostrando como a gente faz e ajudando na adaptação desses processos dentro das organizações. E tem sido ótimo, assim, o feedback tem sido ótimo. Os funcionários adoram porque eles veem que o que a gente faz no dia a dia, que está na nossa rotina, que a gente faz às vezes de olho fechado, são coisas que agregam muito valor para as organizações do terceiro setor e eles saem muito satisfeitos, porque é um pouquinho de propósito que a gente traz para o funcionário, né? Ele está, às vezes, num dia a dia super atribulado ali, e às vezes ter um momento em que ele é um professor, um mentor, e ele está ajudando uma organização que ajuda lá na ponta, né? Ele vê um impacto social que ele causa por fazer o que ele já faz no dia a dia, aplicado no terceiro setor, eles saem super satisfeitos. E as organizações também, porque elas conseguem ter um olhar mais íntimo da Ambev, né? Assim, as pessoas olham a Ambev e falam, nossa, é aquele monstro, né? Aquela empresa enorme. Mas aí eles veem que tem algumas coisinhas que a gente faz que super se encaixam e podem ser feitas na organização deles. Então, eles também... E é um olhar do setor privado, que eu acho que essa via nunca foi muito aberta, né? Sempre foi, que é o que a gente já falou, toma aqui o recurso, né? Faz esse projeto. E a gente hoje está abrindo um pouco as portas de falar, vem ver como é que eu faço, como é que eu trabalho aqui no dia a dia. Então, os depoimentos têm sido ótimos e as organizações falam, olha, agora eu tenho... minhas redes sociais estão todas repaginadas porque o time da Ambev veio aqui, falou para a gente fazer desse jeito, deu várias dicas, ou a minha estrutura de custos está finalmente controlada. Linha, né? Eu sei o quanto eu gasto todo mês porque o time veio aqui e me ajudou a arrumar, a pôr a casa em ordem. Então, o depoimento das organizações tem sido muito legal. Então, a gente está super feliz, é um programa que a gente começou ano passado, então a gente está só no segundo ano e a ideia é que ele fique grande. Gigantesco. Sonho grande, sonho grande. Então, só para a gente finalizar, qualquer pessoa, qualquer organização, tanto ela para aprender e talvez instituir em sua empresa um VOA Júnior, né? Não sei se a gente pode chamar assim, quanto organizações do terceiro setor podem participar do VOA e, se podem, como que eles fazem para chegar até o VOA? Fala para o pessoal. Eu acho que é o segredo, falando agora para outras empresas, né? Eu acho que o segredo e acho que um pouco do que a gente conseguiu descobrir com o VOA é onde que a gente agrega mais valor, né? Onde que a gente pode contribuir mais. E aí eu acho que o VOA deu super certo aqui dentro porque ele é muito genuíno. É o meu funcionário fazendo a gestão Ambev, que a gente chama, né? Gestão Ambev, numa outra organização. É tão dentro do dia a dia, da rotina, a gente fala, é tão dentro do DNA, do sangue das pessoas, que é fácil. Então as pessoas falam, então vamos falar de orçamento. Ele fala como se fosse a coisa mais simples. Eu não sou especialista em orçamento, mas os meus especialistas de orçamento falam como se fosse a coisa mais simples do mundo. E a gente começa a compartilhar esse tipo de conhecimento com as organizações do terceiro setor. Então, eu acho que o segredo está em encontrar onde que a sua organização, onde a sua empresa agrega valor.
e a partir daí você conseguir construir um programa corporativo em cima disso. Então, vou dar um exemplo, os bancos. Quantas organizações do terceiro setor não precisam de ajuda financeira, né? Assim, para entender quanto que eu gasto, onde que eu posso captar recursos, como controlar, como melhorar os gastos. Os funcionários de um banco fazem isso no dia a dia, ficam olhando o balanço financeiro, essas coisas. Esse, por exemplo, está aí um valor que super agrega, né? Então, eu acho que o segredo é encontrar onde você consegue agregar valor para as organizações do terceiro setor. Mas agora, para as organizações do terceiro setor, o programa VOA é um programa anual, então abre um edital todo, ou finalzinho do ano ou início do ano, abre o edital e as organizações podem se inscrever. É no Brasil inteiro, a gente não tem mínimo de tamanho, pode ser uma organização pequena, quanto pode ser uma organização grande já estabelecida. A gente só tem um critério que é no mínimo 2 anos de existência. E o resto é tudo dentro do processo de seleção. Eu falo para todas elas que o que a gente está buscando é brilho no olho, paixão pelo que faz. Então, esse é o principal critério, porque tem que ter paixão pelo que faz, claro, né? Acho que esse é o principal. Então, agora, no final do ano, a gente deve lançar o edital para o programa de 2020. Pô, legal. Então, quem quiser saber, então, é voa.com.br? Não, é voa.ambev.com.br. Ah, legal. Então, a Andrea falou, quem quiser saber mais é voa.ambev.com.br. Ou nas redes sociais, ambev.voa. Pô, perfeito. André, então o nosso bate-papo foi curto, mas eu acho que foi muito esclarecedor para quem assistiu, né? A gente pede, então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o programa VOA, a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem todos os programas, alguns depoimentos do que já aconteceu no VOA, para vocês saberem um pouquinho mais. Também vamos deixar também aqui disponível toda a parte de impacto social do que a Ambev faz hoje para o terceiro setor, também para vocês conhecerem. E se vocês gostaram desse bate-papo entre eu e a Andrea aqui, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever principalmente no canal, porque ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho. Andrea, muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer conversar com você. Gente, até o próximo CEAP Talk Business. Valeu! Tchau, tchau.